Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Vitória Sport Clube 2, Benfica 2. Foi um jogo de altíssima intensidade, num relvado muito complicado, com muita água, e no qual Roger Schmidt parece ter dado 45 minutos de avanço a um Vitória de pelo na venta, que se mostrou sempre mais adaptado às condições climatéricas. O alemão corrigiu ao intervalo, mas nessa altura já o Vitória tinha agarrado o comando da partida. Os minhotos chegaram ao 2-1 com justiça, já na segunda parte, e mesmo com um homem a menos, nos últimos 25 minutos, devido à expulsão de Borevkovic, só sofreram o gol do empate em cima do minuto 90. Tanto como pela chuva, o jogo foi marcado pela opção de Schmidt por um ataque mais móvel, sem a referência que podia ser Cabral, e com os leves Rafa e Di Maria a jogarem soltos pelo meio. Foi um erro que o Vitória aproveitou para carregar sempre mais jogo para a área adversária, fruto da intensidade com que Jota Silva atacava à profundidade, a ponto de o Benfica bem poder agradecer a Trubin o facto de ter chegado ao intervalo empatado. Tiago Silva e Tomás Hendel eram capazes de igualar as coisas com João Neves e Coxo a meio campo, mas o Vitória marcava a sua superioridade pela forma como conseguia depois segurar a bola na frente, chamando os dois alas a intervir no ataque. E de nada servia aos encarnados o facto de terem em Orsnes e João Mário dois médios com maior capacidade de recuperação do que é habitual. O jogo ainda assim começou muito dividido, com as duas equipas a procurarem adaptar-se às condições do campo. Jota cedo mostrou ao que vinha, com um remate que Trubin desviou para canto logo no primeiro minuto, mas depois disso o Benfica só agitou as coisas na frente ao minuto 21, num remate de fora da área, feito por João Mário, interceptado e sem perigo, no entanto. Por essa altura, já era o Vitória quem estava por cima. Aos 22 minutos, Nuno Santos viu o Charco à frente da linha de golo da baliza de Trubin evitar um 1-0, depois de uma jogada de Bruno Gaspar à linha pelo lado direito. E se é verdade que de livre Coxo ainda forçou Charles a uma boa defesa, no minuto seguinte, o Vitória acelerou depois para a vantagem. Trubin evitou o 1-0 a Nuno Santos ao minuto 32 e a Borevkovic no minuto seguinte, no lance que depois acabou no penalti de Coxo sobre Tomás Ribeiro. Na conversão, Tiago Silva fez mesmo o 1-0. O Benfica empatou 5 minutos depois, quando Rafa desviou para as redes um belíssimo cruzamento de Di Maria, mas o Vitória bem podia na mesma ter chegado ao intervalo em vantagem, pois Trubin evitou um golo a Tomás Ribeiro e Nuno Santos viu um remate passar a arrasar o poste depois de desarmar João Neves, já em zona perigosa. O Benfica precisava de mudar e Schmidt entendeu-o, chamou Artur Cabral e Florentino ao intervalo. Mas se as trocas resultaram num ligeiro ascendente territorial e no ganho de vários pontapés de canto, o que não se via eram oportunidades de golo na baliza de Charles. A subida das linhas benfiquistas era, em contrapartida, um convite à exploração da profundidade por parte de Jota, o aspecto mais marcante do jogo, enquanto o atacante vimaranense teve gás. Foi assim, de resto, que o Vitória chegou com justiça à vantagem. Tiago Silva aproveitou a macieza da pressão encarnada para variar o centro de jogo. Bruno Gaspar recebeu à vontade, meteu na velocidade de Jota, que cruzou para um movimento certeiro de ataque à bola de André Silva, em antecipação a António Silva. O problema para o Vitória foi que 4 minutos depois deste gol ficou a jogar com 10, devido a um vermelho direto mostrado a Borevkovic. E uma coisa era o 5-4-1 defensivo e outra, bem diferente, o 5-3-1 em que a equipa se arrumou daí para a frente, a convidar Schmidt a uma série de trocas de cariz atacante. O Vitória tinha agora muito mais dificuldade para cobrir toda a largura do campo à frente da sua linha defensiva de 5 homens. Mas nem assim o Benfica conseguia muito mais do que cruzar bolas para a área, quase sempre desfeitas pelos centrais da casa. Jota, aos 73 minutos, ainda se isolou mais uma última vez na cara da Trubin, mas viu o ucraniano evitar o 3-1 com o pé esquerdo. E à entrada dos descontos, o Benfica empatou finalmente, numa altura em que os minhotos já estavam a defender, mesmo encostados à baliza de Charles. O golo foi obra de mais um excelente cruzamento feito da direita, pelo pé esquerdo de Di Maria, e de um golpe de cabeça certeiro de Artur Cabral. O Benfica acabou a carregar nos descontos, mas mesmo com 25 minutos de superioridade numérica, pode bem dizer-se que foi feliz na conquista do empate, como se percebe pelo total de remates, 12-6, de tiros enquadrados, 7-3, e até num índice de golos esperados, 2,1 contra 1,0. Tudo números favoráveis aos vimaranenses.
E passemos então à fotografia tática de um jogo em que qualquer um dos treinadores fez duas alterações relativamente aos 11 que tinham levado ao campo a meio da semana nos jogos dos quartos de final da Taça de Portugal. Ambos jogaram na mesma noite. Ora, no caso do Vitória Sport Clube, Álvaro Pacheco trocou dois nomes relativamente à vitória por 3-1 ali mesmo, no mesmo estádio, contra o Gil Vicente. Trocou o ala direito, Miguel Magá, por Bruno Gaspar e trocou um dos três homens da frente, João Mendes, por Nuno Santos, que foi quem apareceu a jogar pela esquerda na frente de ataque, sendo que geralmente quem joga pela esquerda na frente de ataque do Vitória tem também uma missão dupla, porque simultaneamente, ao mesmo tempo que se junta a Jota Silva e André Silva na frente, também se junta a Tomás Andal e Tiago Silva na zona de meio campo. Sendo assim, o Vitória apareceu no seu habitual 3-4-3, que defensivamente se convertia num 5-4-1, através do recuo dos dois alas para a posição de defesas laterais e dos dois avançados exteriores, chamemos-lhe assim, para as posições de médios-ala, dessa forma formando linha de 4 com Andal e Tiago Silva. O guarda-redes foi Charles, na ausência ainda por lesão de Bruno Varela. Depois, os três centrais eram Jorge Fernandes, pela direita, Borevkovic como central do meio e Tomás Ribeiro como central da esquerda. O ala direita era Bruno Gaspar, o ala esquerdo Ricardo Mangas e a dupla de médios formada por Tomás Andal e Tiago Silva. Mais na frente, Jota Silva era o avançado que partia do corredor direito, sempre muito mais focado na busca da profundidade, na ideia de ir buscar o espaço atrás da última linha defensiva do Benfica. Nuno Santos, o avançado que surgia pela esquerda, este aqui muito mais destinado a jogar entre linhas e a aproximar-se da dupla de médios, e André Silva, um avançado de centro, também ele muito dado às desmarcações de apoio e à capacidade para participar no jogo coletivo. Do outro lado, Roger Schmidt surpreendeu. Porquê? Porque não era de todo esperado que ele fizesse as alterações que fez na equipe. E quais foram elas? Ora, em relação ao 11 que tinha ganho por 2-1 em Vizela, a meio da semana, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, Schmidt trocou o lateral esquerdo e até aí já era o que se esperava. Álvaro Carreras cedeu a vez a Morato, que assim voltou a dar à última linha defensiva do Benfica um aspecto mais coriáceo, mais defensivo, menos ofensivo, mas depois o que não era de todo esperado era a saída do 11 de Artur Cabral, o ponta de lança, que tem marcado sempre, para dar entrada a Alexander Bá, que foi colocar-se como lateral direito, desta forma levando a que Frederic Orsnes aparecesse na frente e obrigando Rafa a jogar como uma espécie de falso ponta de lança. Ora, assim sendo, o 4-2-3-1 do Benfica surgiu com Trubin na baliza, depois quarteto defensivo formado por Bá à direita, Morato à esquerda, António Silva e Otamendi como centrais. Dupla de médios era constituída por João Neves e Coxo. E depois, mais na frente, Orsnes apareceu como atacante pela direita, João Mário como atacante pela esquerda e Di Maria a jogar mais no meio, próximo de Rafa, que era uma espécie de falso ponta de lança. Repetiu aqui Schmidt uma ideia que tinha explorado, por exemplo, na primeira parte do jogo contra o Flóculo Porto na Supertaça e da qual, tal como aconteceu hoje, abdicou ao intervalo por ter percebido que ela não funcionava. Ora, hoje, com o relevado pesado, com a dificuldade para as ligações curtas através do centro do terreno, porque a bola ora travava, ora acelerava e era sempre imprevisível, mais razões haveria para se achar que esta combinação teria dificuldades em funcionar, porque Di Maria e Rafa são dois jogadores virtuosos, mas são leves e não têm muita capacidade para se impor num terreno tão pesado como era este. Ora, o Benfica saía, como era habitual, a 3+1, com, ora, alternando Coxo ou João Neves, que se iam colocar à esquerda de Otamendi para fazer uma saída a 3, depois estando o outro numa segunda linha formada com os dois laterais também, e na frente fazia impor, ou tentava fazer impor a mobilidade, porque Orsnes faria muitas vezes da direita para o meio, Di Maria tinha liberdade para explorar os corredores, aliás, surgiu, por exemplo, à direita para fazer o cruzamento para o primeiro golo do Benfica, e João Mário também surgia muitas vezes como centrocampista. Quem tinha dificuldades em servir de referência era Rafa, porque naturalmente não é jogador para estar de costas para a baliza e ser alvo de um jogo mais direto, que era aquilo que o relevado hoje impunha. Por isso mesmo, Schmidt trocou ao intervalo e então substituiu João Mário por Artur Cabral, dando à equipa finalmente
a tal referência central de que ela precisava para o ataque e trocando ainda Coxo por Florentino, dando também à zona de meio campo um jogador com maior capacidade para se impor nos duelos, um jogador mais físico, com mais capacidade nas bolas divididas. Estas trocas levaram a que Indo Cabral colocar-se como ponta de lança, Rafa baixasse para a sua posição habitual, de apoio ao ponta de lança, e Di Maria, que estava a jogar pelo meio, passasse para o lado direito do ataque, com a derivação de Orsnes da direita para a esquerda, onde estava a jogar até aí o João Mário. O Vitória mexeu ao minuto 67 e mexeu apenas porque tinha ficado privado de Borevkovic. Quando Borevkovic foi expulso ao minuto 65, o Vitória, que se defendia no tal 5-4-1, passou a ter alguma dificuldade. Precisou, primeiro que tudo, de recompor o centro da defesa, porque lhe faltou um central, e então trocou o ponta de lança, o André Silva, por um defesa central, Manu, que foi colocar-se precisamente no meio de Jorge Fernandes e Tomás Ribeiro, onde estava até aí Borevkovic. O que é que isto provocou? Que a Jota, que estava a atacar pela direita, foi para ponta de lança. Era a ideia explorar o adiantamento da equipa do Benfica com os ataques de Jota à profundidade. Mas, onde atrás do ponta de lança havia uma linha de 4, passou a haver apenas uma linha de 3, com muito mais dificuldades para cobrir toda a largura do campo. Bastava o Benfica levar a bola de um lado para o outro do campo para ter invariavelmente espaço para atacar. Ao minuto 77, para tentar ganhar algum pulmão na zona de meio-campo, o Vitória trocou Nuno Santos por Zé Carlos, e nesta altura o meio-campo do Vitória basicamente era formado por Tiago Silva como médio interior direito, ou médio direito, chamemos-lhe assim, Tomás Andel como médio centro, e Nuno Santos, que tinha baixado para a posição de médio esquerdo. Ora, Zé Carlos entrou precisamente para esse lugar onde estava o Nuno Santos, e na mesma altura o Benfica forçou o ataque, trocando Morato, o defesa esquerdo, por Marcos Leonardo. Marcos Leonardo, um ponta de lança, foi juntar-se a Artur Cabral, e o Benfica, que começou sem nenhum, neste momento já tinha 2 a jogar ali próximo dos centrais da equipa do Vitória Sport Clube. Nesta altura, o que aconteceu foi que Rafa passou a ter que cobrir ali um bocadinho também o lado esquerdo do ataque, porque do outro lado estava Di Maria e havia 2 pontas de lança, naturalmente. Ao minuto 86, já completamente rebentado e sem capacidade para correr mais, Jota cedeu o lugar na frente de ataque a Nelson Oliveira, que foi jogar também como ponta de lança, jogador de características diferentes, menos dado à busca da profundidade, mas mais forte na disputa de bolas aéreas, por exemplo. E um minuto depois, a Roger Schmidt esgotou as alterações. Trocou João Neves, um médio, por David Neres. David Neres foi colocar-se na esquerda do ataque, e Rafa baixou para segundo médio, para próximo de Florentino, na zona central do campo. E, além disso, trocou ainda Orsnes, que desde a saída de Morato já estava a jogar como lateral esquerdo, por Álvaro Carreras, que foi então um lateral esquerdo mais ofensivo. O Benfica acabou num 4-4-2, com Orsnes como lateral esquerdo, Bá como lateral direito, dupla de centrais formada por António Silva e Otamendi, e depois dupla de médios formada por Florentino e Rafa, imaginem, com Neres a atacar pela esquerda, Di Maria a atacar pela direita, e dupla de ponta de lança formada por Artur Cabral e Marcos Leonardo. Foi nestas condições que o Benfica fez o golo do empate, mas não marcaria mais nenhum e acabou mesmo por deixar 2 pontos em Guimarães. Houve 2 jogadores acima de todos os outros na equipa do Benfica. Falo-vos do guarda-redes, Strubin, autor de um punhado de defesas que impediram que o Vitória Sport Clube acabasse por se adiantar mais no marcador. Foi decisivo nessa altura. E de Di Maria, que pode nem estar muito em jogo e que raramente está, mas quando aparece acaba por ser decisivo. Foi do pé esquerdo de Di Maria, sempre a jogar à direita, que nasceram os cruzamentos para os 2 golos do Benfica. Artur Cabral acabou por finalizar bem na única situação que teve para o fazer, e terá feito falta à equipa de início, porque nessa altura ainda daria para estipular um sentido de jogo que ao intervalo já foi mais difícil de fazer. De qualquer modo, a melhor equipa sobre o campo foi mesmo a do Vitória, com uma série de boas exibições. Os 3 homens de trás estiveram bem. Destaque para Tomás Ribeiro, pareceu-me ser o mais forte dos 3 na partida de hoje. Charles ainda fez 2 boas defesas ao longo da partida. Imperiais os 2 médios, Andel e Tomás Silva. Os 2 alas também bem, sempre capazes de explorar o espaço nas costas dos médios-ala do Benfica. Bruno Gaspar esteve, de resto, no lance do segundo golo.
golo pela sua intervenção, mas parece-me que quem esteve melhor na partida foi mesmo Jota Silva. Jota Silva foi incansável na forma como disputou cada bola, como atacou sempre a profundidade, como foi sempre capaz de, às vezes sozinho, manter em respeito o quarteto defensivo da equipa do Benfica. Foi ele, do meu ponto de vista, o herói deste jogo. Não sou adepto de arbitragens do género daquela que Luís Godinho levou ao campo do Dom Afonso Henriques hoje, mostrando cartões amarelos por tudo e por nada, tentando segurar o jogo com base numa hiperatividade disciplinar. Mas se a ideia é essa, então tem que se levar até ao fim. E foi precisamente por não o ter feito que acabou por ficar manchada a arbitragem de Luís Godinho. Mas vejamos os lances mais polémicos um por um. Ao minuto 33, na grande penalidade que assinalou a favor do Vitória Sport Clube, foi bem assinalada, porque há de facto uma falta de Coxo sobre Tomás Ribeiro, há um pisão dentro da área. Antes disso, a bola de facto tabela no braço de Jorge Fernandes, mas sem que houvesse qualquer falta, até porque o braço está encostado ao corpo do defesa central vimaranense, naquela altura, em momento ofensivo. Ao minuto 40, bem validado o golo de Rafa, depois as linhas de fora de jogo colocadas na cidade do futebol vieram a mostrar que o atacante do Benfica estava 24 centímetros atrás da linha da bola, portanto foi boa a decisão tomada em primeira instância pela equipa de arbitragem. Depois, ao minuto 46, na sua primeira intervenção praticamente no jogo, Artur Cabral pediu grande penalidade por alegada falta de Borevkovic, mas é o avançado do Benfica que vai contra o defesa do Vitória, dessa forma tentando ali cavar a falta. Ao minuto 56 é bem anulado golo a Jota, por fora de jogo evidente, que nem precisou de linhas, tão claro ele era, tal como foi bem mostrado o cartão vermelho direto a Borevkovic ao minuto 65. A entrada de Borevkovic foi perigosa. Poderão agora dizer-me, mas nem acertou com os pitons em Florentino, e é verdade que não acertou, e ainda bem que não acertou, porque se tivesse acertado, provavelmente estaríamos aqui a lamentar uma lesão grave do médio do Benfica. Bem mostrado, no entanto, porque era perigosa a entrada de Borevkovic, portanto, bem mostrado o cartão vermelho direto. A questão é que depois, ao minuto 88, quando Florentino fez uma falta para interromper uma transição ofensiva da equipa do Vitória, o Luís Godinho não lhe mostrou o segundo amarelo, não seguiu o critério que tinha mostrado até aí durante toda a partida. Portanto, foi este o único erro de monta de Luís Godinho nesta partida, a não mostragem de um segundo cartão amarelo, que seria com o consequente vermelho, a Florentino a 2 minutos do final da partida, numa altura em que o resultado ainda estava em 2-1 a favor do Vitória. Futebol de verdade